vamos lá. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar do compartilhamento de tela e de como eu faço a reunião ou faço a minha aula para os alunos poderem participar, tá ok? Então vamos lá. O que eu pego aqui primeiro? Primeiro eu venho preparo a minha aula, preparo o meu PowerPoint. Então eu tenho aqui o meu PowerPoint com a minha aula, com as minhas informações. E aí eu venho e deixo sempre no primeiro slide um texto "Começamos em minutos", e também deixo, quando é uma coisa da minha empresa, eu deixo um link para um grupo do Telegram, um link para o grupo do WhatsApp, para que as pessoas que estejam participando possam entrar nesse grupo enquanto isso vai começar, tá ok? Nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando a minha aba do Chrome aqui, a aba da minha apresentação, com a minha reunião. Lembra lá da minha reunião? Então, eu estou aqui no Google Meet, ó. Você está apresentando para todos. O que eu estou apresentando? Cliquei aqui no meu pinzinho para que fixasse o que eu estou apresentando para as pessoas. Então, é isso que as pessoas estão vendo agora lá do outro lado da minha reunião, se tivesse outra pessoa olhando, né? Então, aqui ó, pode ver que aparece que tem 2 pessoas, que sou eu e mais a minha apresentação de tela funcionando. Aqui vale falar também já de uma dica muito legal, que é uma dica para você poder colocar, dar falta para os seus alunos ou ver quem que participou da sua reunião, tá certo? Existe eu abri aqui, depois eu mostro para vocês a planilha. Existe um link, né, que chama, é uma extensão também do Google Meet, que chama Meet Attendance. Ele faz a captura dos e-mails que estão aqui, que entram aqui na sua reunião. Então eu venho aqui de novo na minha aba do Google Meet, ó. Ele cria uma planilha, ó. Pode ver que todas essas aqui são reuniões que eu participei, e ele vai criando, toda vez que eu entro numa reunião, ele cria uma aba nova com o nome das pessoas que entraram. Então eu tenho o link, o dia que foi e as pessoas que participaram daquela reunião, tá certo? Ele captura para mim todas as pessoas que participaram aí da reunião, conforme eu fui fazendo, tá certo? Então, essa aí vai uma outra dica. Tem a dica dos gridzinhos. Se você quer dar uma aula e quer ver as pessoas ou quer fazer um bate-papo, você pode usar a formatação de grid para poder ver várias pessoas ao mesmo tempo. Então, deixa eu parar minha apresentação aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu faço em aula? Para começar minha aula, primeira coisa, eu fecho a minha câmera, deixo a minha câmera fechada. Aí eu venho aqui apresentar agora uma guia do Chrome, né? Se a minha apresentação está na web, se ela estiver na minha máquina, eu vou apresentar uma janela, e aí eu pego a janela do PowerPoint, tá certo? Então isso daqui eu deixo disponível para o meu aluno enquanto não começa. Posso colocar uma música ou não, tanto faz, aí depende do que eu estou fazendo. Se for uma coisa mais descontraída, eu coloco uma música, senão não, tá? E deixo aqui então a minha apresentação, começamos em minutos, e ela vai ficar até eu entrar em cena para começar a minha aula. Então, deu o meu horário, vamos lá, falta dar 1 minuto para entrar no meu horário. O que eu faço? Eu venho aqui para a apresentação, venho no meu Google Meet, habilito a minha câmera, faço a minha introdução de aula, né? Então, faço então aqui a minha introdução de aula. Olá, aqui é o professor Diogo, nós vamos falar hoje sobre tal assunto. Então vamos lá, eu vou habilitar agora compartilhar minha tela com vocês e a gente vai discutir sobre esse assunto dessa nossa aula de hoje, tá bem? Ou se for um treinamento, a mesma coisa. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diogo, vou falar sobre o Google Meet hoje com vocês. Então eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês as informações que são importantes para a utilização dessa ferramenta tão importante do Google, do Suite da Google, tá bem? Então, depois que eu fiz essa minha apresentação, eu entro com a minha apresentação como um todo, né? Coloco a minha apresentação no ar, e aí eu faço a minha apresentação, e aí eu vou, a minha empresa é isso, ou a minha aula é isso, tal, vou falando, terminei, né? Veja que o que eu faço aqui, né? Nesse caso eu não tenho, mas eu costumo colocar
o link para um grupo do WhatsApp, do Telegram, justamente para que você possa fazer com que as pessoas entrem nesse grupo para conversar posteriormente com elas, tá? Então eu faço toda a minha apresentação, vamos lá, até o final, eu finalizo, ó, finalizei a minha apresentação, tenho aqui os dados, terminei a minha apresentação, eu volto novamente para o meu Google Meet e faço o meu encerramento. Quer dizer, aqui o que eu posso fazer? Eu terminei minha aula, eu posso pegar e fazer um questionário usando o Google Formulários, usando o Kahoot, usando o Quizzes, qualquer ferramenta, o Survey, então várias ferramentas que tem aí para criação de questionário que você pode criar, e aí você vai falar para o seu aluno o seguinte, ó, pessoal, agora eu estou encaminhando aqui no chat o link para que vocês possam fazer essa atividade que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? E aí você manda o link aqui para os caras. Mandei o link. E aí vocês têm 10 minutos para que a gente possa retomar essa atividade, tá bem? Nesses 10 minutos você pode colocar uma apresentação aqui com um contador, né, contando 10 minutos, ou não, ou você pode falar para eles, ó, daqui 10 minutos eu volto, e aí você bloqueia aqui no seu Google Meet, você pode bloquear o seu áudio e o seu vídeo, então você deixa bloqueado aqui, vamos lá, bloqueei meu vídeo, bloqueei meu áudio. Então nesse momento ninguém está me ouvindo, ninguém está me vendo lá, né? Então pode ver que ele até avisa, né? Se você está falando, o microfone está desativado. Então, se você está explicando, dando aula e o microfone estiver desativado, ele vai te dar um toque aí para ver se você não está falando à toa, né? Então, deixo esses minutos e depois eu volto. Então, eu habilito novamente aqui meu microfone e a minha câmera. E aí eu falo, oi pessoal, estou de volta, vamos ver o resultado do nosso questionário. E aí eu apresento o resultado do meu questionário usando lá a aba do Survey, a aba do aplicativo que você usou para fazer essa aula, para fazer esse questionário. E aí o que você pode fazer? Você já pode minimizar as dúvidas dos alunos, né? Então quando você faz um questionário desse daqui, você tira um pouco as dúvidas dos alunos e faz com que ele já sane os problemas que ele poderia levar para continuar com um problema de entendimento, você consegue resolver. Então você vai para o formulário, olha, eu tenho aqui, da pergunta 1, deixa eu abrir um formulário aqui para que vocês vejam. Então da pergunta 1, eu tenho 3% de dificuldade, 4% de acertos, 10% de erro. Então eu venho aqui, ó, tô aqui com o formulário Google qualquer aberto, eu venho aqui em respostas, e aí se esse formulário ele já foi, alguém já escreveu nele, então aqui ó, eu consigo visualizar, por exemplo, ó, aqui eu tenho, nesse caso, o nome, aí eu tenho aqui o curso, ó, tá vendo? Então todo mundo respondeu o mesmo curso, o turno. Então eu começo a ter aqui uma métrica que eu posso usar para os meus alunos depois, para tirar dúvida deles, para que eles não saiam com dúvidas dessa aula que nós fizemos. Então eu já posso criar previamente um questionário onde eles vão responder, e aí, por exemplo, eu tenho aqui uma dificuldade muito grande nessa questão, na questão 5, por exemplo. Então na questão 5 eu posso voltar aqui para a minha reunião, eu volto para cá e falo, pessoal, vamos falar então da questão 5. Por que é isso, 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 isso? E eu já explico para esse aluno, explico para esse cara que está fazendo o treinamento, como ele vai resolver isso sem precisar terminar essa aula e ele levar embora com essa dúvida, tá bem? Então, a minha estratégia de usabilidade do Google Meet é essa, tá? Existem várias estratégias, você pode montar a sua, essa é uma dica que eu dou, outras ferramentas também existem que você pode integrar e usar, tá certo? Mas, a princípio, a forma mais simples de usar é essa que a gente pode visualizar nesse momento, tá bem? Então a gente vai continuar aí falando do Google Meet, a gente se fala, até mais, até daqui a pouco.